muita gente se converte quando vê o poder sobrenatural de Deus. E isso aconteceu naquela época também. O capítulo 9... Acontecia mais do que hoje? Você acredita ou não? Os milagres, esses acontecimentos grandiosos? Olha, Ou não são relatados hoje? houve períodos na história bíblica em que houve muitos milagres. Por exemplo, no período do Êxodo, os 10 mandamentos, todas as pragas, depois a travessia do Mar Vermelho. Né? Mesmo durante o deserto, eles viam durante o dia uma coluna de nuvem que barrava o sol e de noite uma coluna de fogo. Tudo sobrenatural. Tá? Então, depois a entrada na Terra Prometida, o Jordão se abriu, quer dizer, houve um tempo de muitos milagres. Aí ficou um tempo de menos experiência. Depois veio novamente um período de grandes milagres com Elias. Elias foi arrebatado, né? Depois... Eliseu ressuscitou pessoas. Tinha muitos milagres. E depois disso, o período de Cristo. De Cristo. Mas a gente pode ver que Deus, às vezes, ele age de maneira histriônica, escancarada, e às vezes ele age de maneira silenciosa e invisível. Nessa história aqui, Deus agiu de maneira invisível. Mas foi Deus que fez. Tudo que aconteceu, aconteceu com Deus fazendo as coisas acontecerem. Pô, o sonho do rei. Bem no dia anterior ao segundo banquete, para ele honrar o Mordecai. Quer dizer, o cara tá saindo do primeiro banquete, né? E ele encontra o Mordecai, fica com raiva. Depois ele descobre que ele tem que honrar o rei quando vai para o segundo banquete, né? Então, assim, Deus é um Deus que opera, e opera de maneira extraordinária, seja de forma invisível ou não. No capítulo 9, fala da guerra, em que os judeus matam os inimigos, né? Por quê? Qual era a data do decreto? O 13º dia do 12º mês. O último mês do calendário judeu, que é o calendário de Adar, que fica aí entre fevereiro e março. No caso desse ano foi março. Agora é interessante, você sabe que como o calendário judaico ele é de 29 dias e quase 30, vai dar uma diferença, né? Ano a ano vai mudando. Então a cada 19 anos eles acrescentam um mês. O último mês, então você tem o Adar. Aqui Rishon, a gente acrescenta de 4 em 4 anos um dia, né? Um dia. Eles, a cada 19 anos eles acrescentam um mês. Então você tem o Adar Rishon, que é o Adar primeiro, e quando tem a necessidade de um outro Adar, fica Adar Sheni, que é o Adar segundo. Entendi. Então, foi no último mês, porque começa o calendário religioso, tá? Por volta do mês de março, na festa da Páscoa, né? O calendário civil é em setembro, por volta do mês de setembro. Então, quando chegou a época, o dia marcado, os povos que queriam ir lá para matar, espoliar e tal, foram lutar contra os judeus. E o capítulo 9, versículo 2 diz: porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhe procuraram o mal. E ninguém podia resistir-lhe, porque o temor que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Então, embora eles tenham ido contra eles, estavam temerosos. E aí você vê o direito de sobrevivência, mais uma vez dado por Deus. E hoje não é diferente. O que está acontecendo hoje, é óbvio que deve ter gente aqui na nossa audiência que não é cristão, então está tudo certo. Agora, para alguém que é cristão, tem que entender que Deus dá o direito para os povos, para todos os povos, de se defenderem, né? E o versículo 3 do capítulo 9 diz: todos os príncipes das províncias e os sátrapas e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus. Ou seja, eles foram ajudados, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. E aí eles tiveram uma vitória extraordinária. Morreram na cidade de Suzã 500 judeus, somente, né? Aí o rei contou que haviam morrido, 500 inimigos de Israel em Suzã, mas em todo o reino morreram 75 mil.
Agora, detalhe, adivinha o que aconteceu com os filhos de Amã? Depois de tudo isso, o rei falou assim, e aí? A descendência. O que nós vamos fazer com ele? Capítulo 9, 14 e 15 diz assim. Então disse o rei que assim se fizesse, publicou-se o edito em Suzã e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Meu Deus. Porque eles lutaram com os outros contra Israel e morreram na guerra. Eles não morreram enforcados. Ah, tá. Eles morreram na guerra, mas os cadáveres foram dependurados. Também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém no despojo não tocaram. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante também. Porque os inimigos iam matar e ficar com o despojo. Mas o povo de Israel foi ordenado. Vocês vão se defender, vocês vão matar o inimigo, mas vocês não vão pegar nada deles. Porque o nosso interesse aqui não é espolhar ninguém. Lembra da acusação de que eles criavam problemas, não obedeciam, que geravam problemas nas riquezas do reino? Eles não pegaram nada dos despojos. 75 mil foram mortos. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida e tiveram sossego dos seus inimigos e mataram 75 mil dos que odiavam, porém no despojo não tocaram. E aí então a ordem que foi dada era que eles celebrassem. Isso tem que ser lembrado por todo o nosso povo ao longo da história. Tem que ser celebrado. E aí, capítulo 9, versículos 18 e 19, diz assim, os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e o fizeram um dia de banquetes e de alegria. Esse dia que eu falo para você que tem barulho, festa, comidas e bebedices. Os judeus, inclusive, hoje, o que eles fazem? Eles dão presentes para pessoas, pelo menos para um ou dois. Porque aqui, olha, também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de festa, e de mandarem porção dos banquetes uns aos outros. Eles tinham que dar comida para o povo, para os outros povos também, e presentes. Então hoje, o povo judeu faz isso. Eles dão oferta para uma ou duas pessoas e dão comida também. E aí, Mordecai, que agora é o primeiro-ministro, né, promulga uma lei que dizia que todos os judeus em todo o reino deveriam comemorar os dias 14 e 15 do mês de Adar, o que se tornou a festa do Purim. Virou tradição. Então, a festa do Purim, para a gente entender o que ela significa, ela chama Purim porque foi Amã jogando sorte para descobrir qual era o melhor dia para atacar, que tinha sorte para matar, que eles iam vencer. E acabou sendo exatamente o contrário de tudo que ele planejou, né? Agora, o versículo 24 diz, porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, sortes, para assolar e destruir. Então, aquele decreto foi assinado nas crônicas persas e os judeus passaram a celebrar isso por toda a vida. Então, capítulo 10 fala que Mordecai se tornou definitivamente o segundo homem da Pérsia. E diz, depois disso, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e o relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão nos livros da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para os judeus, estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade do povo da sua raça. Eu queria falar para você que tem aqui para mim 3 lições assim muito interessantes que valem para os nossos dias. Em primeiro lugar, é a lição que a gente tira da vida de Amã, um homem maligno.
E eu queria dizer para você que mesmo pessoas malignas sendo alçadas para lugares de poder, para fazer o mal, como a gente sabe que em todos os países... E nos dias de hoje a gente continua vendo isso, né? Continua vendo isso. Parece uma injustiça muito grande, né? Você fica até revoltado. Fala, como essa pessoa conseguiu chegar até lá? E tem gente que fica revoltada com Deus. Não tem nada a ver, né? O que eu quero dizer para vocês é que Deus está no controle. E que ninguém vai ficar impune diante da injustiça. Então, essa é a primeira lição que a gente vê no livro de Esther. Mesmo quando Deus não está se mostrando de maneira muito explícita, Ele está atuando. E está atuando nos nossos dias também. A segunda lição que eu queria trazer para vocês tem a ver com Esther. Por quê? Porque mesmo correndo perigo, ela se posicionou. E foi instrumento de Deus para salvar o povo. Então quero dizer também que há momentos que o povo de Deus tem que se posicionar. Mesmo quando é perigoso. Porque na omissão Deus levanta outros. Mas nós precisamos nos posicionar e esperar em Deus que Deus intervenha. E Deus vai intervir, porque Deus fica ao lado do seu povo. E a terceira lição vem da história. Então, na história, a gente percebe que existe um ódio gratuito contra o povo de Israel. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O povo judeu foi perseguido, escravizado por muitos povos. Eu falei aqui dos impérios, né? Egípcio, depois assírio, babilônio, medo-persa, gregos, romanos e Hitler, que foi praticamente menos de 100 anos atrás. Agora nós estamos vendo o recrudescimento disso. Mas Deus, Ele é fiel, Vilela. E não é só com o povo de Israel, é com o seu povo também. Um cristão que entrega a sua vida, quando você entrega a tua vida, as tuas coisas, quando você fala, Deus, me ajuda a fazer o bem, a ser uma pessoa de bem. E com Jesus foi estendido, além de Israel, para a igreja dele, né? Para todo que crê. Né? Claro que foi. Não é assim, eu nunca vou ser abençoado porque eu não sou judeu. E eu quero deixar claro aqui, um judeu que morre sem Cristo hoje, não vai para o céu. Ah, é? Não. Só pelo fato de ser judeu não... Ninguém no planeta Terra será salvo se não crer em Cristo como único e suficiente Salvador. Só há um nome, no céu, na terra, embaixo de terra, da terra, que importa que todos sejam salvos. Deus ainda tem um negócio com o povo de Israel. Ele ainda não terminou o seu tratamento para com o povo de Israel. Mas, assim como uma pessoa só é salva se for um gentio, se crê em Jesus. Entendi. Então não é que eles tenham um privilégio. Não, existem decretos de Deus que ele não revogou. Por exemplo, os teólogos que não acreditavam, né, que Israel ia voltar para a terra riam. Só que em 1948 eles voltaram. Por que voltaram? Porque Deus determinou que aconteceria. O livro de Ezequiel foi escrito no 6º século antes de Cristo, e uma profecia de 2.500 anos se cumpriu. Então, a história mostra que existe um ódio gratuito, e no final dos tempos vai ser muito pior contra os judeus. Mas é aí que eles vão se converter e vão, de fato, ver a manifestação de Cristo na época do Armagedon, que Jesus vai aparecer e vai destruir o anticristo. Jerusalém vai estar completamente sitiada, e aí, nesse momento, eles vão clamar, Baruch haba b'shem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus disse, quando estava na ceia, a partir de hoje eu não mais beberei do fruto da vide, até que se diga, bendito que vem em nome do Senhor. Baruch haba b'shem Adonai.